A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, sejam com vocês neste dia. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos que nós estamos fazendo dentro do livro de Romanos, no capítulo 13 hoje. Aqui Paulo, ele está tratando com os crentes mesmo, com as nossas vidas, aqueles que são filhos de Deus, que creem em Deus, que confessam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E Paulo trata das responsabilidades nossas. É bem claro aqui, ele está falando para os crentes perante a sociedade em que nós vivemos, né? Perante os governadores de Estado. Então, ele fala aqui o que nós devemos fazer. Ele fala que nós devemos nos submeter às autoridades governamentais. No capítulo 13, no verso 1, meus queridos, ele fala assim, que eu vou ler, para que não fiquem nas minhas palavras. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecida. Aqui, o capítulo 13 fala sobre a submissão às autoridades e o amor ao próximo, e os finais dos tempos. Então, nós vemos aqui o conselho de Paulo para nós crentes em Cristo Jesus, que é perante todos os governadores da nossa nação, do Estado. Ele fala que nós devemos nos submeter às autoridades governamentais, devemos pagar os nossos impostos e devemos honrar e respeitar todos aqueles a quem é devido, em nome de Jesus, amém? E por que nós devemos fazer isso? Aqui ele fala que por causa do poder existente por trás da autoridade. Deus, ele estabeleceu os governos humanos. Então, quando você e eu desobedecemos às leis humanas, nós estamos desobedecendo a Deus. E também por causa da punição existente por trás das autoridades. Ele diz que Deus também decretou que os infratores das leis deveriam ser punidos por aqueles que representam o governo humano. Vou dar um exemplo bem corriqueirinho. Quando você transgride a lei do trânsito, você passa num farol vermelho, você não respeita a quilometragem que é colocada para que você não passe, não ande acima de 60, de 80, de 100, você não recebe uma multa? Então, é isso que Paulo está falando aqui para nós. No capítulo 13, do 3 ao 5, ele é bem claro. Ele fala assim, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. É muito claro aqui. Então, ele fala também para nós sobre os deveres que temos perante o restante de todo o Estado. Ele fala que nós devemos continuar a amar as pessoas, porque ele fala que o amor de Deus, ele se empenha e satisfaz, e o amor procura o melhor para o seu próximo. O amor, ele fala que satisfaz a lei de Deus. E ele fala que nós precisamos saber também, nesse capítulo, que a vinda do Senhor está próxima, que o tempo já está se esgotando, que a época da salvação está próxima. E ele fala que nós devemos nos despojar das obras das trevas e devemos nos revestir das obras da luz. Amados, nós devemos ser pessoas que temos que prestar muita atenção naquilo que a palavra está nos ensinando. Ele fala para nós assim, no capítulo 9. Ele fala, eu vou ler todinho ele. Pois estes mandamentos, vamos ler do 8, ele fala assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo
tem cumprido a lei, pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal, é o cumprimento da lei. Guarde essa palavra no seu coração. E ele manda que nós, no versículo 14, ele fala assim para nós, no verso 14, ele fala assim: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esses são os conselhos de Paulo nesse capítulo 13 para você e para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia fala para nós, irmãos, que aquilo que nós desejamos, nós queremos que os homens, generalizando, nos façam, devemos nós fazer primeiramente a Ele. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Ontem nós falamos sobre isso no capítulo 12, que a palavra de Deus, ela nos diz que a melhor maneira de derrotar o mal é vencendo o mal com o bem, né? E isso requer de você e de mim esforço, determinação. E nós precisamos nos dedicar a ler, a estudar, a meditar na palavra de Deus, para que nós possamos aprender, porque aqui existem preceitos, existem conselhos bíblicos para que você e eu possamos praticá-los, aplicá-los nas nossas vidas. E a palavra nos encoraja, irmãos, a não dar o troco para ninguém por aquilo que as pessoas muitas vezes nos fizeram ou nos fazem. Devemos deixar tudo, entregar tudo nas mãos de Deus. Esse é o conselho da palavra de Deus para mim e para você neste dia. Que a graça do nosso Deus seja sobre a sua vida, sua casa, que você seja revestido da graça, da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Guarde o seu coração no temor de Deus. Ore, busque ler capítulo 13, que fala claramente para mim e para você sobre a submissão às autoridades constituídas e o amor ao próximo, né? E fala sobre o fim dos tempos, amém? Não deixe de entrar no canal, de clicar, de dar um joinha e compartilhar, amém? Deus o abençoe ricamente.